Nova série de mensagens, Graça Irresistível. Uma mensagem que transcende o tempo e o espaço, alcançando corações e transformando vidas. Esta é a graça irresistível, a bondade de Deus estendida às pessoas que não merecem. A graça irresistível não conhece fronteiras. Ela se infiltra nos lugares mais inesperados, trazendo luz às sombras e esperança onde há desespero. Esta graça, tão magnífica, foi revelada no Evangelho, uma boa nova que não apenas foi recebida, mas também experimentada em sua plenitude. Ela floresce no coração, como ocorreu entre aqueles que primeiro acolheram a mensagem da graça de Deus. Iniciamos uma jornada de fé com palavras simples, mas carregadas de poder e significado. Este é o Evangelho da Cruz que chegou até nós. Nesta noite abra seu coração e alimente-se da graça irresistível, recebendo o desafio. Graça, o maná que desce dos céus. Salmo 78, Salmo 78, Salmo escrito por Asaf, capítulo 78, verso 24 e 25. Encontrou aí na sua Bíblia, Salmo 78, versículo 24 e 25. É manhã, ou melhor, é noite, em que nós nos reunimos para tomar a ceia. E o Senhor falou muito ao meu coração sobre a graça que representa o maná. Não o alimento, mas o maná, o pão vivo que desceu do céu, que é Jesus. Eu quero falar um pouco sobre isso nesta noite e tomarmos a ceia juntos. Verso 24 diz a palavra: e fizesse chover sobre eles o maná para comerem, e lhes tivesse dado o trigo do céu. Cada um comeu o pão dos poderosos, diz essa tradução que eu estou lendo. O pão dos poderosos. Está se referindo ao povo de Israel, que foi liberto do Egito e que agora estava no deserto. Só estou contextualizando para você entender o porquê Asaf escreveu dessa forma. Cada um comeu o pão dos poderosos e lhes mandou comida com abundância. Diga comigo: Espírito Santo, abre os olhos do meu coração, para que esta palavra possa ser revelada ao meu espírito e à minha alma, em nome de Jesus. Então veja, eu quero começar nessa noite falando sobre esta verdade que Asaf deixou escrito para todos nós. Ele diz que aquele povo, tanto quanto eu e você, receberam da graça de Deus um maná, naqueles dias, representado pelo milagre do suprimento. Todos os dias, sobre a tenda, a porta da tenda de cada família, ali estava o maná, o alimento diário daquele povo, que foi sustentado pelo Senhor. É importante a gente considerar isso. Hoje, nosso maná não é mais o alimento perecível, mas é o pão vivo que desceu do céu. É o Senhor Jesus que veio a este mundo, que realizou uma obra tremenda na cruz do Calvário, e que agora, à destra do Pai, Ele está para nos abençoar em todas as áreas. Por isso o tema desta noite é graça, o maná que desce dos céus. Agora, acompanhe o raciocínio que eu quero levar você a ler no livro de Números. Agora, voltando um pouco mais, livro de Números, o capítulo 11, verso de número 9. Números 11, verso 9. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele, sobre o povo, confirmando aquilo que eu falei alguns minutos atrás. Todos os dias, aquele povo ia dormir, e durante a noite o Senhor enviava o seu maná. Enviava o cuidado, enviava o alimento, enviava o suprimento. Era assim que o Senhor fazia para com o seu povo. E não mudou, Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e o será eternamente, diz Hebreus.
Ele continua suprindo eu e você. A graça dele, o mover dele, o favor dele é abundante também na sua vida nos dias de hoje. Agora, com tudo isso que o Senhor fez, veja agora o capítulo 21, o verso de número 5. E é aqui que eu quero trabalhar com você nesta noite. Números 21, verso de número 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Eita povo, não. Deus mandava abundância de suprimento. Deus cuidou daquele povo durante 40 anos. E olha só como é que eles respondiam ao cuidado de Deus. Eles ignoravam a graça de Deus. Isso pode acontecer também nos nossos dias. Quando você e eu ignoramos o favor, a bondade, o cuidado de Deus sobre nós. O texto continua dizendo: por que nos fizeste subir do Egito, ou seja, sair de onde estávamos, para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão, nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Olha, eu quero dizer para vocês que ainda bem que eu não sou Deus. Se eu fosse Deus, acho que eu acabava com essa turma toda aqui. Porque onde já se viu Deus suprir as pessoas durante todo aquele período, e eles então, em resposta ao cuidado de Deus, eles então falaram contra Deus e contra Moisés. Diga para a pessoa do seu lado: o que você acha deste povo? O que você pensa dele? Dá vontade de dar um abraço? Não, né? Então, como é que nós podemos extrair lições para a nossa vida em relação ao maná que desce dos céus para suprir todas as minhas e as suas e as nossas necessidades? Ele é um Deus supridor. Filipenses 4,19 diz exatamente isso. Que Ele é um Deus supridor, não é suprir só recursos, emprego, trabalho, profissão, mas Ele supre também tudo aquilo que o ser humano precisa. Se você precisa de algo da parte de Deus, Ele é um Deus supridor para aquela área que você precisa, porque Ele não muda, Ele é imutável. E o Senhor quer nos ensinar nesta noite algo em relação a experimentar o maná, mesmo quando você está vivendo um deserto. O Senhor não evita, não proíbe, Ele não tira muitas vezes o seu povo de viver uma experiência no deserto. E sabe por que Ele não tira e Ele permite o deserto na nossa vida? Para que a gente possa reconhecer que Ele é o Todo-Poderoso. Para que a gente possa reconhecer que é dEle que vem toda a boa dádiva. Nós podemos pensar diferente, mas a graça de Deus é exatamente isto, é o favor de Deus a todas as pessoas que nada merecem. Então, quais são as lições do deserto que eu quero nesta noite deixar para o nosso coração, para tomarmos a ceia? Primeiro, o maná de Deus, ele vem no deserto que você vive e eu muitas vezes para nos curar. É assim que o Senhor muitas vezes vai fazer na minha e na sua vida. Diz aqui o verso de número 8 do capítulo 21 de Números: e disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. Você já notou que no jaleco de todo médico, de todo doutor ou doutora, tem o símbolo, a haste, né, daquela serpente? É assim que você reconhece, né, que a pessoa que está ali é um doutor, é um médico. Já naqueles dias, quando o povo havia sido rebelde contra o Senhor e fora picado por serpentes, como é que o Senhor providenciou a cura para aqueles que haviam sido mordidos por uma serpente, por aqueles que estavam enfermos, por aqueles que estavam doentes? Ele disse exatamente isso que acabamos de ler aqui em Números 21, falando a Moisés: Moisés, você vai tomar uma vara em suas mãos, e você vai colocar
uma serpente na ponta desta vara. Todo aquele que foi mordido por uma serpente, todo aquele que estiver enfermo, todo aquele que estiver doente, todo aquele que estiver padecendo, ao olhar para a serpente, será curado. Hoje você não precisa de uma haste e você não precisa de uma serpente para receber cura. Tão somente você vai olhar para o autor e o consumador da sua fé. E este autor e consumador da sua fé vai curar você de todos os males. Louvado seja o Senhor. O maná da cura. Não importa a doença que você esteja passando ou que contraiu. Não importa. O Senhor tem cura para todos nós. Você acredita nisso? Que o Senhor tem cura para você? Ele é Jeová Rafá, o Deus que sara, o Deus que cura. A segunda verdade que eu aprendo em relação a esta graça que é o maná, quando você está no deserto, é que ao participar da ceia, você já vai fazê-la daqui a alguns minutos, você vai receber algo que você não fez nada, simplesmente você creu de que aquilo que foi feito pelo Senhor naquela cruz, providenciou a você agora o privilégio de participar do seu corpo, da sua morte e também da sua ressurreição. Eu quero dizer para você que eu entendi, nesses dias meditando e me aprofundando nesse tema, de que tanto Moisés quanto o apóstolo Paulo fizeram menção de uma palavra liberada pelo Senhor, quando ele diz assim que você não deve atar, prender a boca do boi que debulha, diz Deuteronômio 25, verso 4. E Paulo repete essa mesma verdade quando escreve à igreja de Corinto, no capítulo 9, da primeira carta de Coríntios, no verso 9. Ele diz assim: porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura, Deus tem cuidado dos bois? Paulo está dizendo: o Senhor cuida melhor dos bois do que de você, que é a imagem e semelhança dele. Muitas vezes você vivendo o seu deserto, não reconhecendo o cuidado, o favor de Deus, a graça de Deus, o maná que é Jesus, você ainda continua fazendo como o povo, criticando, blasfemando, murmurando. Será que o Senhor não se compadece de mim? Será que o Senhor não tem resposta para a minha dor? Quando você compreender, como eu compreendi, que o Senhor não quer que a sua boca seja algo para murmurar, e sim para bendizer, mesmo que você esteja enfrentando um deserto, o Senhor vai sustentar você como sustentou o seu povo. O Senhor vai cuidar de você como cuidou do seu povo todos os dias, sem eles trabalharem, sem eles fazerem por onde. O Senhor dava a eles o maná, o cuidado. Hoje você tem o cuidado do Senhor, eu tenho o cuidado do Senhor. Ele supre as minhas e as suas necessidades, Ele cuida das nossas enfermidades. Ele é o Deus que se preocupa com você na sua totalidade, espírito, alma e corpo. E se Ele é capaz de fazer isto, Ele é capaz de fazer tudo aquilo que você precisa nesse exato momento, nesse instante, na história que você está vivendo, nesses dias. O Senhor é capaz de fazer isto. Portanto, é a segunda lição que eu quero nessa noite declarar, que ao tomar a ceia, para aqueles que creem, vai haver um milagre nesta noite. A graça do Senhor vai se manifestar. O favor de Deus vai vir sobre você, sobre todos aqueles que creem. E eu creio. E você? Você crê no Senhor? Então aplaudam nessa noite bem forte. Aleluia. A terceira verdade que eu aprendo no deserto, a experimentar o maná de Deus na minha vida, é que eu devo me alimentar sempre entendendo o significado do corpo de Cristo. O Senhor tem prazer em alimentar. Veja, o Senhor disse que Ele colocava o alimento sobre a porta da tenda de todos. O Senhor não é seletivo. Ah, eu recebi, eu não recebi. Não, você também recebeu. Você também será próspero. Você também será abençoado. Você também será curado. O Senhor também vai cuidar de você, como cuida do órfão, da viúva e do necessitado. Ele vai fazer isso com o seu povo. Por quê? Porque somos corpo de Cristo. Somos a igreja do Senhor.
Diz o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, e eu quero ler esse texto para você entender. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que vocês comerem do pão e beberdes do cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. O corpo partido do Senhor naquela cruz, quando ele atrai não só o pecado, mas ele atrai as enfermidades, ele atrai as doenças, ele atrai tudo aquilo que trazia prejuízo para o homem. Quando ele atrai no seu corpo, e quando ele, agora, transfigurado. Isaías teve revelação desta passagem, mesmo antes disto acontecer, quando diz: olhávamos para ele, não havia nele beleza ou formosura, ele era o mais indigno dentre os homens. Foi moído por nossas transgressões. O pecado, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. E aí conclui Isaías: mas pelas suas pisaduras nós somos sarados. Nós somos o povo que pode experimentar cura em todas as áreas da nossa vida, irmãos. Não importa o deserto que você esteja passando, que você venha a passar, o Senhor é fiel para tirar do deserto você, para cuidar de você, para dar o maná de você, para trazer a você aquilo que você precisa. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, ele tem cura, ele tem cura, ele tem cura, ele tem cura, ele tem cura para aqueles que precisam de um rim, ele tem cura para aqueles que precisam de um fígado, ele tem cura para aqueles que precisam de um intestino restaurado, completamente curado. Ele tem cura para os ossos. Se você está sofrendo de osteoporose, ele tem cura. Ele tem cura, dona Nádia. Viu, filha querida, amada do meu coração? Esses dias a Nádia veio com esse diagnóstico. Fui fazer os exames e constatou, o Jorge, o nosso médico, falou: olha, você está com osteoporose. E ela disse assim, chegando em casa, falou: eu disse ao Jorge, eu vou ser curada. Eu vou ser curada. Quando eu voltar aqui, você vai ver os meus exames e você vai se surpreender, Jorge. A Nádia é diferente de você? Pode ser o deserto dela e o seu deserto. Ambos terão a cura do Senhor. Ambos receberão o maná que desce do céu. Aquele que morreu, que ressuscitou, que está à destra do Pai e que agora vive em você. Quarto motivo para você viver o maná mesmo em meio a um deserto: não deixe que o medo do Egito entre na sua casa. Olha só, Números capítulo 11, voltei agora para Números, para você ver como aquele povo, mesmo tendo cuidado de Deus, o maná que vinha sobre eles todos os dias, eles acabaram se perdendo. E isto é um alerta para mim e para você. Nós não nos perder, não podemos nos perder. Diz o verso 5: nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Cuidado para quando você começar a pensar e o pior, a falar: ah, o meu antigo emprego que era bom. Ah, quando eu estava neste lugar, lá é que era bem melhor do que eu estou hoje. O texto diz assim: também nos lembramos dos pepinos, das melancias, dos alhos porosos, aquele que você usa, sabe que você faz aquela carne deliciosa, você vai fazer uma brincadeirazinha, fala assim: tem um alhinho aqui. O povo gostava de lembrar-se disso, das cebolas, dos alhos. Agora, olha só o que eles dizem, ou diziam: agora, porém, a nossa garganta está seca, nunca vemos nada, a não ser este maná. Que povo! Será que nós somos parecidos com eles, irmãos? Que ficamos murmurando o tempo todo?
Ah, bom era lá quando eu estava na casa da minha mamãe. Lá sim, a minha mamãe preparava, sabe, aquele cafezinho colonial para mim. Ah, sabe, a mamãe fazia o que a minha esposa não faz, aquele arroz, unidos venceremos, é o da minha esposa, da minha mãe não, era soltinho. Será que a gente não está vivendo, muitas vezes, um deserto de reclamar do que estamos vivenciando? Olha os cuidados que a gente tem que tomar, porque quero deixar para você aqui uma verdade espiritual que foi revelada ao meu coração. Não deixe, diga, eu não vou deixar que o mundo alimente o meu espírito. Quando é que o mundo alimenta o seu espírito? Quando é que o mundo alimenta o meu e o seu espírito? Quando você começa a olhar para os outros e diz, será que Deus não está vendo as minhas necessidades? Deus só está suprindo as necessidades dos outros? Será que é só os outros que têm recursos, que não passam por apertos, por necessidades? Será que Deus não está vendo os meus apertos e as minhas necessidades? Não se trata aqui de melancias, de alho poró, de cebola, mas o texto está indicando que aquele povo no Egito se lembrava, sabe do quê? Do seu passado. Cuidado para o mundo não levar você para trás. Cuidado para o mundo não te levar a olhar como olhou a esposa de Ló. E quando ela olhou, diz o texto que ela se tornou em uma estátua. Cuidado, nós não temos que ter medo das coisas que o mundo atrai. Atrai aqueles que não têm a Deus, mas você tem Jesus, você tem o Espírito Santo, você tem a igreja, você tem os irmãos, você faz parte do corpo de Cristo, nada vai lhe faltar. Ele é o bom pastor, a Bíblia diz que esse bom pastor cuida das ovelhas, não vai faltar nada a você e nem a mim. Esta igreja é uma igreja suprida pelo Todo-Poderoso, pelo Espírito Santo. Ele tem cuidado de mim, de você, e fará isso sempre, irmãos. O mundo não vai conseguir nunca satisfazer cada um de nós. Por mais que ele venha trazer o encantamento das coisas, você nunca será suprido pelo mundo, e nem eu. Nós vamos ser supridos sempre pelo Senhor. Diga comigo, o meu suprimento vem do Senhor. Ele cuida de mim. Eu sou ovelha dele, e ele é o meu pastor. Vamos aplaudi-lo nessa noite. Como é que eu quero tomar a ceia nesta noite com você? Mensagem que eu tinha para entregar sobre o maná que desce dos céus era exatamente este que eu iniciei falando de Asaf, quando ele fala sobre aquele povo comeu o maná dos poderosos. Mas mesmo tendo comido o maná dos poderosos, aquele povo murmurava, reclamava, deixava que o Egito ainda influenciasse a vida deles. E eu quero nesta noite tomar a ceia com você, pensando exatamente assim. Ceia é um desafio de fé. Eu preciso crer que eu já morri com Cristo. Eu preciso crer que eu já ressuscitei com Ele. Portanto, eu sou uma nova criatura. Eu posso estar vivendo um momento atípico. Isto é comum. Isto pode acontecer com todos. Mas o importante é que nesse momento pode ser um deserto para você. Difícil de você se ver livre ou fora dele. Mas não reclame, não murmure, não aceite o que o mundo tenta muitas vezes nos seduzir. Não aceite isso. Diga, eu sei em quem tenho crido. Diga, eu sei em quem tenho crido. E também sei que Ele é poderoso para guardar meu coração
e a minha vida até o fim. Vamos louvar o Senhor nessa noite? Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé. Quero convidar você a tomar nas suas mãos a ceia que você recebeu ao entrar. Segure o pão em suas mãos. Ceia fala exatamente de você crer, não importa o momento que você esteja vivendo, de que este deserto não é o fim. Deserto nunca é um fim. Diga, deserto é passagem. Eu passo pelo deserto, mas eu chego em Canaã. Eu chego na terra prometida, pelo Senhor, que cuida de mim. Amém? Na noite em que o Senhor reuniu seus discípulos, lá naquela sala do segundo andar, chamado cenáculo, ele pega o pão, parte o pão, e diz assim: este é o meu corpo. Não o pão. O pão contém água, farinha e sal. Mas ele representou aqui no pão dizendo: este é o meu corpo. Meu corpo. Logo vocês verão o meu corpo pendurado numa cruz. Lá eu vou atrair todos vocês, a humanidade. Morte de Jesus não é para os nossos dias ou para aqueles que viveram antes de nós, é para a humanidade. Ele morreu, e ao morrer ele incluiu todos nós na sua morte, portanto no seu corpo. Quando você identifica, quando você crê na sua morte com Cristo, o deserto que você está passando é passageiro. Pastor, o meu deserto é o desemprego. Pastor, o meu deserto é uma doença. Pastor, meu deserto, e aí você sabe o nome do seu deserto. Você precisa identificar o deserto. Segundo, você precisa declarar o que Jesus fez lá naquela cruz. Para o seu povo, ele mandou o maná, o alimento, na porta de casa. Eu não sei você, eu não sou tão velho assim, mas aonde eu morava, num bairro lá da Zona Leste, havia ainda aqueles carrinhos de padeiro que entregava o pão e o litro de leite, garrafa, na porta de casa. Eu me lembro da minha avó, de manhãzinha, ir lá buscar o filão do pão e o litro de leite. Não sei se você chegou a ver isso, mas eu vi. E eu peguei isso. Mas veja, com tudo isto, aquele povo murmurou. Com todo o cuidado de Deus, aquele povo murmurou. Eles acharam melhor o que eles tinham: escravos. Escravos de Faraó, escravos do pecado. E Jesus disse: esse é o meu corpo partido por vós, tomai e comei. Porque quando você e eu comemos do corpo de Cristo, representado neste pão, você está dizendo: eu estou crucificado com Cristo. Crucifiquei o meu corpo, crucifiquei todos os momentos ruins da minha vida, eu crucifiquei com Cristo. Pastor, mas eu estou vivendo hoje. Crucifique, diga: está com Cristo, não está em mim. Meu corpo é templo do Espírito Santo. Meu corpo, eu tenho dito isso constantemente. Aprendi outra nesses últimos tempos. Eu tenho declarado quem eu sou.
Quando eu vejo que alguma dor vem me incomodar, eu digo, eu sou o templo do Espírito Santo. Satanás pode se retirar, pode ir embora. Demônio da doença, quero te lembrar aonde você foi vencido: no corpo de Cristo, no corpo de Cristo, no corpo de Cristo. Está com o pão em suas mãos? Levante-o bem alto, olhe para ele. Lembra do que o Senhor falou para Moisés? O povo foi mordido, como é que eles vão ser curados? Olhe para a serpente no deserto. Você não precisa olhar para a serpente, olhe para o pão. Olhe para o pão, olhe para o pão, olhe para o pão. Não feche os olhos agora não, olhe para o pão. Agora é para você olhar e dizer: eu estou crucificado juntamente com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, no meu corpo, eu vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu consagro este pão, representado nas minhas mãos, sendo o corpo de Cristo. Nele eu recebo cura e restauração, em nome de Jesus. Coma desse pão, coma do pão. Vai comendo e vai declarando. Jesus disse: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te tira deste momento de dor, de enfermidade, de decepção, de frustração. Eu sou o Senhor que te tira deste deserto. Não são os homens, não é o mundo, mas é o Senhor quem faz isso por mim e por você. Vai declarando isso. Enquanto você está comendo, vai declarando isso. Eu estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo neste corpo pela fé, eu vivo pelo Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Agora que você e eu declaramos que no corpo fomos atraídos para que fôssemos curados, libertos, no cálice, representado pelo sangue de Jesus. Esse é o sentido do cálice. Vermelho, porque representa o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. É o sangue de Jesus que é representado pela aliança que Ele fez com você e comigo, de cuidar de você, de pastorear você, de ajudar você, de levantar você, de trazer ânimo a você. Este é o momento em que você agora, ao beber, você vai recebendo nas suas entranhas a vida dele. No pão morremos, no cálice vivemos com ele. Olha só a analogia do maná que desce dos céus. O pão vivo que desce dos céus nos cura, nos liberta. No sangue dele você recebe vida, vida que vai correr nas suas entranhas, correr nas veias, nas artérias, e aonde este sangue passar, ele vai transformar deserto em pomar, sequidão em fruticença. É isto que você precisa declarar ao tomar. Não beba apenas como sendo um líquido, beba dizendo: este é o sangue de Cristo. Este sangue é o novo testamento, é a nova aliança que Ele firmou para me dar vida,
vida. A vida que é dele, agora ele transfere para mim. A vida dele é transferida para mim. Levante este cálice, olhe para o cálice e diga: no sangue de Cristo, eu recebo vida, eu recebo cura, eu recebo direção. Este sangue, representado nesse cálice, ao tomar, entrará no meu organismo, e tudo aquilo que eu preciso, seja para o meu corpo, seja para a minha alma, seja para a minha família, seja para o meu trabalho, seja para o ministério, seja para o que for, vai agora receber vida. A vida de Jesus vai agora passar nas minhas entranhas, e eu vou recebendo, na medida em que vou bebendo, a vida dele. É a vida dele agora em mim, não mais a minha vida. A vida dele agora dentro de mim. A vida dele agora dentro de mim. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Vai tomando e vai declarando a vida dele agora dentro de mim. Aquela vida poderosa dele vivendo dentro de mim. Louvado seja o Senhor. Nas minhas entranhas, Senhor, por todo o meu corpo, meus pensamentos, meu espírito, minha alma, Senhor, tudo agora recebe, Senhor, vida. A vida, Senhor, que nasce da morte, mas a morte não pôde detê-lo, e esta vida agora, ela foi transferida a mim. Obrigado, Senhor. Diga obrigado, Senhor, pela vida. Diga obrigado pela vida. Eu tenho a vida de Deus em Cristo Jesus está em mim. Você crê nisso? Este é o maná que desce dos céus. Receba deste maná hoje e todos os dias da sua vida. Vamos aplaudir ao Senhor?